Olá pessoal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vou falar sobre soberba. E o que não é soberba? A autoconfiança. O significado de autoconfiança é uma convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. A autoconfiança não é soberba. Eu descobri que soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre pessoa e uma arrogância, altivez, uma autoconfiança exagerada, descontrolada. Na Bíblia diz que o espírito da soberba é alojado no coração. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa dizer: Deus, arranca essa soberba dentro de mim. Eu não quero ser assim. Renova a minha mente para experimentar a sua vontade. Agora vamos para a Bíblia. Salmo 101, versículo 5. Aquele que murmurar do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Sabe o que eu descobri nesse versículo? O maior inimigo do coração do soberbo não é o diabo, é Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Portanto, diz Deus: resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Salmos, capítulo 5, versículo 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende para meu grito de socorro, meu Rei, meu Deus. E a ti orarei pela manhã, ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Versículo 5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Deus se opõe a um coração soberbo, mas ele nunca despreza a um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, mas o que é quebrantado é um ato de humilhar, é reconhecimento, é dizer: Deus, não há nada mais poderoso que a tua palavra, não há nada mais poderoso que a tua presença. Não há nada mais glorioso que a tua glória. Não há nada mais poderoso que a tua mão aqui sobre a terra. Mas também não é dizer para Deus: eu sou nada. Para Deus, Deus sabe quem você é. Humilhar é reconhecer que somos ilimitados e carente pela graça e pela bênção, o infinito amor de Jesus Cristo. E tudo o que a gente precisa não é sentimento, irmão. É uma decisão, é uma experiência primeiro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Enquanto Deus não me exalte, eu tenho que andar debaixo da mão de Deus. Aleluia! Enquanto Deus me exaltar, aí que tu fica lá mesmo, dizendo que tudo o que eu tenho, eu preciso estar aqui debaixo das mãos de Deus. Fé não tem nada a ver com arrogância. Se você acha que se humilhar diante de Deus é falta de fé, provavelmente você não entendeu sobre fé. Se a tua fé está te transformando em alguém frio e arrogante, então sua fé nunca esteve em Deus. A sua fé esteve em você. Enquanto mais fé a gente tem, mais quebrantado a gente tem que ser. Então, humilhar diante de Deus e confia diante da circunstância. E isto que a fé faz com a gente. A gente vê o problema, a gente diz assim: Deus, se dependesse de mim, eu estava lascado. E a gente falando assim, ainda bem que não depende de mim.
Eu vou pro teu colo, eu vou pro teu braço, eu descanso em ti, eu confio em ti. Não é na minha força, não é na minha arrogância, não é na minha soberba. Deus, eu dependo de ti. De minha confiança é o Senhor. Primeiro lugar que a gente tem que entender, a soberba sempre encontrará resistência divina. Em segundo lugar, é o nome de Jesus. Quem não ouvir a voz da graça, ouve a da trombeta, do juízo. Desde Gênesis capítulo 1, Deus está abrindo porta de esperança e de arrependimento para o homem, mas a soberba nunca entrará lá. Ou então o próprio orgulho, que é oriundo da soberba, empurra para o corredor do juízo. Eu vou contar uma história de Nabucodonosor. Foi um rei. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus, não porque ele tinha intimidade com Deus, mas porque Deus usava ele. Diz a Bíblia que o próprio rei sonhou, e um sonho terrível, e ninguém conseguiu interpretar, mas Daniel revelou o sonho. Este sonho é contra você, rei, e para você se arrepender, mas ele não se arrependeu e virou um animal. E o fato da gente continuar no palácio não significa que a gente tem a aprovação de Deus. E Deus dá assim, se arrepende, se volta para mim. Você precisa de mim, você depende de mim, mas não eu tô no palácio, eu consigo falar e Deus faz. Provérbio 29, versículo 23. Olha a Bíblia, diz assim, a palavra de Deus: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde o obterá honra. Quando a gente reconhece que Deus é Deus, Deus tem honra para nós. Voltando no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35, Nabucodonosor reconhece Deus. Nabucodonosor, no capítulo 36, não procurou ninguém. Quem estava contigo vai voltar um por um. É a honra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2 ao 7, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros, em amor, para guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado, e um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, e a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida do dom de Cristo. Não tem a ver com eu, tem a ver com todos. Quando o nós é mais importante que o eu, a soberba é desconstruída no nosso meio. A soberba é desconstruída. Enquanto a gente se une, e não quanto a gente se junta. A gente não é igreja quanto juntamos, mas somos igreja quanto a gente se une. A Bíblia diz: quanto tiver 2 ou 3, ali estarei. Salmo 133 diz assim: como é bom quanto os irmãos vivem em união. Sabe que eu descobri que a soberba vai embora quanto a gente tem a compreensão que nós não somos competidores, somos cooperadores. Nós não lutamos por causa de coisas, pessoas, mas buscamos todos nós a glória de Deus. Amém?